Olá, boa tarde. Está começando mais um boletim e hoje vamos falar sobre os impactos da seca excessiva no Brasil, sobre as lavouras de café do sudoeste de Minas Gerais. Está aqui comigo Fernando Barbosa, que é presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Fernando, tudo bem? Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos, Notícias Agrícolas. Fernando, ontem recebemos e até noticiamos no nosso portal aí vídeos, né, e algumas fotos de como a seca excessiva e a falta de chuva já afetou algumas lavouras aí, né, no sudoeste de Minas Gerais. Queria que você explicasse um pouquinho, né, para quem está nos assistindo, como é que está a real situação. Realmente nós estamos aí com um impacto, né? Principalmente agora, já está com mais de 140 dias, né? Sem chuvas, acima de 20 milímetros. Então, realmente as lavouras vêm já após a safra, né? Após a colheita, e nós tivemos aí uma questão de uma geada em pontos muito pontuais em regiões baixas, mas nada que venha afetar. Porém, o que as excessos de temperatura, as altas temperaturas, e essa sim está danificando as lavouras. Nós estamos aí com 21 municípios, que a gente pertence à região sudoeste de Minas, e praticamente todos os produtores e até mesmo associados têm relatado que as lavouras têm caído principalmente as folhas, né? Pós-colheita, até lavouras novas mesmo, está tendo esse impacto da desfolha. Uma que é uma defesa da planta, realmente, ela, nessa época, nesse período, como está a isolação térmica e altas temperaturas, chegando aí até 32 graus, praticamente ontem aí, então há essa desfolha, né? Porém, esse ano a gente está observando que está um pouquinho mais, justamente pelo longo período, né, de estresse hídrico e até mesmo fazendo com que a planta, ela para se proteger, ela faz com essa desfolha para poder permanecer pelo menos numa temperatura amena ali e protegendo as raízes e assim posteriormente para depois ter o processo de perpetuação da espécie. Tivemos também algumas eventualidades de até mesmo alguns pontuais, como Monte Santo, Passos, e alguns municípios, as queimadas, né? Isso aí, certamente que o tempo fez com que esse aquecimento, né? Ele se torne aí cada vez mais dificultoso até mesmo para as lavouras. Você imagina para a pessoa, para nós, que nós podemos ter a proteção dentro das casas, até mesmo escondendo, né? Tendo aí uma forma de proteção, a lavoura está exposta à área, ao tempo. E certamente essas lavouras estão tendo aí justamente essa perca. E certamente a gente está muito preocupado, né, com a próxima safra, a safra 2025. Aproveitando esse gancho, a gente está passando pelo momento da floração, que é super importante aí, né, para o resultado da produtividade da safra de 2025, né? Então, qual que é a previsão, Fernando, para esse período, né? Sendo que previsão de chuva aí agora a gente está no aguardo, né? Então, como é que está essa situação da floração de fato dessas lavouras? Rafael, eu posso dizer para você que, assim, dentro desses 40 anos, né, que a gente tem acompanhado aí o processo de lavoura e até mesmo conversando com alguns climatologistas, eles dizem que esse período aconteceu em 2014, próximo que aconteceu agora, só que foi em janeiro. Porém, agora em setembro, realmente no início de agosto para início de setembro, na onde que nós tivemos algumas floradas pontuais. Essas floradas, elas não teve pegamento, ela teve até ali uma escaldadura, teve queimou, ela ficou amarelada, né? Então, essas aí, as primeiras floradas, muito pontuais, muito pouquinho, acabou não se vingando. Posteriormente, também, como a gente teve agora, próximo dia 25 de agosto, nós tivemos aí algumas chuvas pontuais, só que ela não chegou no nosso cinturão aqui da região sudoeste de Minas. Isso, consequentemente, teve aí alguns municípios que tiveram 1 milímetro de chuva. E aí, com esses botões florais, que a gente chama agora próximo dente de cachorro, né? Ele está amarelando. E aí, muitas vezes, você pega ali na rama, né? Na onde que teve amadurecimento, e sim o início da florada,
você pega nos botõezinhos, eles estão caindo, algumas das vezes eles estão até queimando, amarelando, que eles chamam. E aí sim pode afetar assim, alguns pontos, né? Principalmente em altitudes que estão mais baixas, mais propícios de altas temperaturas, área mais arenosa, e certamente isso aí vai gerar um impacto para a próxima safra. A gente já vem aí 4 anos praticamente aí com várias eventualidades, geada, 2021, depois nós tivemos seca, tivemos chuva de granizo, e agora com essa questão também dessa longo período e alta temperatura que aconteceu no final do ano passado, e agora posteriormente, então certamente aí muitos produtores deixam apreensivo, né? Até mesmo aqueles que já realizam processo de travas, eles já ficam preocupados justamente se vai ter a quantidade de produto para poder entregar. Devido às lavouras que estão mais descansadas, certamente essas lavouras elas estão mais protegidas até pelo sistema que já se incorpora, e aí sim essas podem ter uma produção. Aquelas lavouras que elas vêm vindo aí de 2 safras já com estresse e ela teve uma melhor produção esse ano, ela teve uma esfolha grande, e aí certamente muitos produtores estão entrando aí até com esse processo de esqueletamento. Então, esse período de florada é muito apreensivo. A gente torce e espera que venha algumas chuvas aí vindouras, mas certamente os produtores e muito pessoal vai poder observar de longe as floradas esse ano, porque a desfolha foi grande e aí de longe vai dar para você observar as flores, mas nem tantas flores são frutos. E, Fernando, a gente tem acompanhado que o mercado cafeiro, ele está até com uma volatilidade, mas os preços estão bons para negociação. Mas o produtor está inseguro de fato por conta dessa incerteza com a safra de 2025, né? Como que os produtores estão com as suas negociações diante de todas essas incertezas, diante de todos esses problemas climáticos? Bom, o que a gente observa, principalmente aqui na nossa região, é tomador de negociações, principalmente de linhas de crédito, Pronaf, até outras linhas de fundo café. E agora, nesse período, principalmente, o pessoal está fazendo liquidez das travas, né? Então, se não teve a quantidade necessária que era obtido em volume, em qualidade, para poder receber as travas, certamente vai ter um comprometimento. Aqueles produtores que têm Pronaf e até mesmo outras linhas de créditos, então a gente observa que seria um momento até talvez de postergar, né? Talvez tendo aí 2 anos de carência para poder a gente ter um fôlego para poder trabalhar. Por mais que esteja o momento propício aí nos preços de cafés, a gente sabe que a manutenção do café, quando ele tem um esqueletamento, quando ele tem uma renova de safra, ele fica um período maior sem a colheita, até 2 anos. Alguns teve até recepa, então renovando essa lavoura para ter maior produtividade. Então, se tivesse uma atenção maior pelos sistemas que possa liberar crédito, principalmente do governo, que poderia postergar, né, pelo menos tendo carência aí de 2 anos para que tenha liquidez. E assim, aqueles que têm trava realmente tem que estar realizando, até mesmo CPF, por mais que fez ali as suas travas até a 900 mil reais, ele não conseguiu acompanhar esse valor que está hoje. Só mesmo aqueles que já tinham uma reserva, aí sim está conseguindo fazer liquidez nos preços de hoje. A gente espera que tenha uma atenção maior para que tenha uma proteção na parte da produção. E com relação a essa questão de cuidar da produtividade, né? O que vocês estão observando aí, né, nas lavouras da região do sudoeste de Minas Gerais, que está sendo feito para talvez mitigar um pouco o impacto, né, dessa seca? O que os produtores estão arriscando, trabalhando para tentar salvar aí a safra de 2025? Uma das medidas de manejo que a gente tem orientado, até mesmo para um grupo de produtores que a gente já está inserido, né, que é a Cafeicultura Consciente, junto ao Sudoeste de Minas. São 3 anos de processo de validação, porém o grupo está sendo atendido e até mesmo algumas cooperativas e outros que estão no meio voltado à região Sudoeste de Minas, está acompanhando para um processo seguinte, de fazer
o manejo correto de plantas de cobertura. E assim, nessa época, depois pós-colheita, ele joga toda essa rama, né, para baixo da saia do café. Isso faz com que diminua o impacto, né, principalmente, por exemplo, se você ter ali medir uma temperatura no solo exposto, ele chega a dar os 32 graus até mais, né? Chega a dar até 40 graus ali. E se você colocar o termômetro na onde que tem essa cobertura debaixo da rama do café, isso certamente vai dar lá em torno de 15 a 19 graus. Então, assim, é um clima ameno, então acaba melhorando e dando sequência para poder a produção. Outros já estão até fazendo um recurso de busca por irrigação, né? Mas como a gente sabe que o processo de gotejamento é um processo mais caro, a gente precisa, sim, ter linhas de crédito para que o produtor possa fazer essa busca por o processo de irrigação, ter liberação através da Câmara, né? Eu acredito que até aquele município que ele já tem um impacto, que os produtores possam procurar a Câmara Municipal, a Prefeitura, fazer um processo de calamidade pública, para ele estar inserido aqui no município, e aí sim, através do projeto de lei, ele ter uma atenção ali para ele poder ter irrigação, fazer a outorga de forma correta, e aí sim poder irrigar suas lavouras. Certamente são algumas coisas que vêm amenizar para ele ter uma produção na próxima safra. É uma das orientações que a gente passa, é que o produtor sempre tem ali o processo de manejo correto, colocando as ramas debaixo da saia e assim, posteriormente, ter a produção, garantir a produção. E para a gente, né, caminhar para o fim, como que está a expectativa, de fato, mesmo diante de todas essas incertezas que falamos aqui, para a safra de 2025 aí para a região, né, do sudoeste de Minas? Bom, o que a gente tem pesquisado, conversado, justamente, eu acho que ainda está cedo, nós não tivemos floradas ainda, né? Por mais as floradas que a gente tenha acompanhado com alguns produtores, a primeira florada foi frustrante, né? Que é muito pequena. A essa próxima, a gente tem uma garantia, se tiver chuvas acima de 20 milímetros, até mesmo aquelas chuvas que ela possa ser recorrente, mas a gente observa, conversando com os produtores, que realmente a gente vai ter uma safra frustrante no ano seguinte, agora 2025. A gente espera que Deus possa mandar chuva aí, né? Que a gente possa ter aí, talvez, pelo menos uma segurança da safra para ter uma proteção. Hoje nós estamos aí com 2,6 milhões de sacas na região sudoeste de Minas, 10% da produção de Minas Gerais. Então, é um volume que certamente a gente tem que estar muito atento. Se tiver uma frustração, certamente pode ter um volume menor, né? Então, a gente torce para que tenha chuvas e recorrente, para a gente poder dar continuidade aí em todos os processos e até mesmo para garantir dos preços. Muitos produtores estão atentos, né, a esses preços, até mesmo realizando travas, que eu acho que é muito positivo, porque justamente dá garantia pelo custo de produção. Acima do custo de produção, pelo menos você tem uma garantia. Só que a gente tem que ter o produto. E para ter o produto, você tem que ter ali suporte, principalmente junto aos projetos de lei, para ter liberação aí para o pessoal estar irrigando. Tá ótimo, Fernando. Agradeço, então, sua participação aqui com a gente, as informações e te desejo um bom resto de semana. Nós que agradecemos, um ótimo final de semana para todos. E torcemos então, aí, apesar da previsão de chuvas para a segunda quinzena de setembro, a gente torce para que seja uma quantidade boa, para que essa safra do café de 2025 seja positiva. Até a próxima! Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.